Vamos abrir as nossas Bíblias, Filipenses capítulo 1. Filipenses 1. Nós vamos ler do 1 até o 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do 1 ao 11. A palavra diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Feche seus olhos. Peça ao Senhor para falar com você nessa hora, para falar aí ao seu coração. Pessoal lá de casa, receba também aí o nosso muito bom dia, bem-vindos, e que você também possa orar a Deus, para que Deus prepare aí o solo do seu coração, para que seja uma terra fértil, onde a semente caia e possa encontrar morada para germinar e se transformar realmente naquilo que Deus deseja que se transforme. Nós oramos nessa hora, Paizinho, nós queremos ouvir o Senhor falar conosco, que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos oriente, abra o nosso entendimento e que o nosso coração esteja pronto para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu queria falar a respeito dessa obra que o Senhor faz na nossa vida. Uma obra completa na minha vida, na sua vida, na vida de cada cristão. Amém? Os irmãos ouviram falar a respeito do dia de ontem, Dia Mundial da Felicidade? Alguém sabia disso? Viu uma cabecinha balançando assim, e viu outra fazendo assim. Ontem foi o Dia Mundial da Felicidade. E me fez pensar o que a gente procura na nossa vida, não é? O que nós todos os dias ansiamos viver na nossa vida. Nós, a maioria de nós, todos nós aqui, pelo menos que estão no templo, não é? E aqueles que estão lá em casa, talvez muitos vieram para Jersey à procura talvez dessa felicidade. A procura não é de algo mais, a procura de vencermos na vida, a procura de uma vida melhor, a procura, né, de uma vida financeira melhor. Mas ao mesmo tempo que eu fico pensando na nossa vida e nessa busca desenfreada pela tal da felicidade, eu olho para a Bíblia e eu vejo que existe uma coisa que é melhor ainda que a felicidade, que é a alegria. Porque a alegria ela é diferente da felicidade, porque a felicidade ela é circunstancial. Dependemos de algo ou de alguém para sermos felizes. Mas a alegria na vida do cristão, ela é permanente e ela é até mesmo um imperativo. Paulo, no capítulo 4, no verso 4, dessa mesma carta aos Filipenses, ele diz: alegre-se sempre no Senhor. Quando nós temos um relacionamento com o Senhor, essa alegria nos invade e nós não precisamos ficar buscando a felicidade, porque nós vivemos em um estado permanente de alegria, mesmo em meio a situações difíceis, complicadas, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a doenças, mesmo em meio a luto, mesmo em meio a dificuldades financeiras, perda de emprego, não é? Às vezes pessoas que trapaceiam, pessoas que nos perseguem, pessoas que implicam conosco. Existe a alegria na vida do cristão, que ela é sempre real e ela é constante, dia após dia. E me chamou a atenção essa história de termos um dia mundial da felicidade, porque mostra um pouquinho do coração do homem que sempre procura em alguém ou em algo a sua satisfação interior. E nós olhamos para o Senhor e é nele que temos tudo. Nele temos a plenitude de Deus, nele temos a plenitude das riquezas do Senhor, a plenitude da alegria que é
parte do Senhor, que é realmente aquilo que Ele é, essa força que o Senhor derrama sobre todos nós, que nos faz viver alegres e contentes em toda a situação. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa carta de Paulo à igreja de Filipos é conhecida como a carta da alegria. E repare, o apóstolo estava preso, provavelmente em Roma, e ele escreve aos filipenses com um coração totalmente alegre e agradecido, contente por ver na vida deles a mão de Deus. Aqueles homens e aquelas mulheres que ele tinha cuidado, que ele tinha compartilhado o evangelho, que ele mesmo tinha providenciado o meio para que elas encontrassem o Salvador, agora ele escreve a elas dizendo: eu me contento e eu me alegro em Deus, porque eu sei que vocês estão firmes, vocês começaram a jornada de vocês, e em boa mão vocês estão, e certamente esse Deus que vos salvou vai continuar vos ajudando até o dia do retorno de Jesus. Paulo transborda de alegria porque ele olha para os filipenses e ele fala assim: vocês escolheram o que é certo e vocês estão dando os passos corretos com a ajuda desse Deus poderoso para chegarem no final das vossas vidas e vencerem, chegarem diante do Senhor apresentando a Ele frutos de arrependimento, frutos de justiça, frutos que mostram que realmente a vida de vocês teve significado, teve significância, teve realmente importância, propósito, e vocês cumpriram a vossa missão. Interessante, Paulo não fala: olha, eu me alegro porque eu vejo vocês felizes, porque agora vocês são crentes. Não, ele diz: eu me alegro porque vocês escolheram a Deus, e vocês estão firmes, sendo ajudados por esse Deus, procurando conseguir que vocês o alegrem e que vocês o abençoem com frutos de justiça, que não são por causa das nossas capacidades, nem da nossa inteligência ou dos nossos talentos, mas são por causa daquilo que Deus produz em nós e através de nós. Perceba que a alegria dele era porque ele via os seus filhinhos na fé fazendo as coisas corretas, não é mesmo? Os seus filhinhos na fé dando os passos necessários. Mas ele também se alegrava, porque ele sabia que aquelas pessoas eram suas colaboradoras no avanço do evangelho. Repare que ele ora, agradecendo a Deus com um coração contente e alegre, dizendo: porque eu olho para vocês e eu me lembro da fidelidade, do companheirismo de vocês, porque vocês são meus cooperadores. Não só fortalecendo o meu coração, que estou preso agora, mas por causa disso eu consigo, mesmo assim, compartilhar o evangelho com outros presos e também com os guardas prisionais que estão aqui, não é, todo dia cuidando de mim e me servindo, mas também porque vocês fora não estão presos e vocês estão fazendo o trabalho e a obra do Senhor. Não é? Os filipenses eram uma igreja que, mesmo perseguida, dava bom testemunho, que mesmo com muitos judaizantes tentando minar uma doutrina sã que aquela igreja tinha, eles continuavam firmes, dando testemunho, e foi a igreja que mais ajudou o apóstolo Paulo. Por isso que o coração dele se alegrava, também pela fidelidade desses irmãos, pelo companheirismo deles, porque por diversas vezes eles enviaram ofertas para Paulo e para o ministério de Paulo, para que Paulo pudesse ter o que comer, para que Paulo pudesse ter condição de viver, de sobreviver e também de fazer a obra, de continuar o seu ministério itinerante, de plantação e cuidado das igrejas. Amém? E Paulo se alegra a respeito dessas pessoas, porque ele sabia: escolheram certo, estão no caminho certo e vão terminar certo. Escolheram bem, estão no caminho do bem e vão terminar bem. Amém? Nós vemos essa igreja começando de uma forma que eu acredito que todas as igrejas começam, não é? Com algumas pessoas sendo salvas, e aí esse ajuntamento produziu uma comunidade, e essa comunidade, ela passou a ser o corpo do Senhor naquele lugar para espalhar o evangelho. Nós vemos, por exemplo, Deus salvando pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, com culturas diferentes, com línguas diferentes, com condições sociais e financeiras diferentes. Essa igreja aqui, Paulo, ele tem contato com uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, uma comerciante de púrpura, uma pessoa que tinha dinheiro. Mas também nós vemos aqui uma menina, uma jovem, uma rapariga escrava, que tinha um espírito de adivinhação. E ele ia atrás de Paulo, não é, falando: olha, os servos do Altíssimo. E Paulo ficou chateado com aquilo, dia após dia. E Paulo ora com aquela menina, e aquela menina é liberta, e depois ela passa a ser uma seguidora do Senhor. Mas também nessa cidade nós vemos Paulo e Silas presos, na cadeia, lá em Éfeso, em outra situação.
E enquanto os outros presos estavam lá, eles cantavam louvores ao Senhor. E a Bíblia diz que por causa da atitude deles, houve um terremoto, as cadeias caíram, e o carcereiro, com medo de que todos os presos fugissem, ameaçou se matar. Paulo falou: meu amigo, não faça isso. Nós não fugimos, nós estamos todos bem, estamos aqui. E o carcereiro viu que alguma coisa extraordinária tinha acontecido. E ele falou: o que eu posso fazer também para ser salvo? E Paulo falou para ele: você crê em Jesus, e tu e tua família serão salvos. E aí esse carcereiro, que faz parte da classe média romana, um cidadão romano, ele pega, leva os apóstolos para sua casa, limpa as feridas dos apóstolos, porque eles tinham apanhado muito no dia anterior, e ele dá de comer aos apóstolos, eles retornam para a cadeia, e no outro dia aí Paulo e Silas então são liberados aí pelas autoridades. Então nós vemos uma mulher rica de uma outra localidade, vemos uma escrava que estava possessa e que foi liberta, e vemos um cidadão romano. Isso nos mostra a abrangência do Evangelho, nos mostra a eficácia do Evangelho, nos mostra a influência do Evangelho. E Paulo, quando olha para essa igreja, ele fala assim: não fui eu, foi Deus através de mim, mas também não fui eu e Deus através de mim, foram vocês junto comigo e Deus através de nós. Todos nós somos importantes na obra do Senhor. E Deus vai completando essa obra dele na nossa vida quando a gente consegue compreender essas coisas e juntos nós seguimos para o alvo fazendo aquilo que é necessário. A ênfase nesse texto especificamente de Paulo é no entendimento de que nós temos que estar prontos para a volta de Jesus, dando os passos necessários, contando com a ajuda de Deus, para que a gente possa chegar no dia de nos encontrarmos com o Senhor, no dia que Ele vier para nos buscar, e nós estivermos realmente nos apresentando a Ele com frutos de justiça para sermos aprovados. Não é? Por isso precisamos viver sem escândalos, viver sem pecado, apesar dos percalços, das dificuldades da nossa jornada diária. Mas o texto ele nos fala que nós temos que crescer. Era a oração de Paulo quando ele se lembrava dos filipenses, não é? Ele diz assim, no verso 9: também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda a percepção. Isso é uma oração que nós deveríamos fazer todos os dias por nós e pelos outros. Sabe por quê? Porque todos nós temos uma coisa chamada síndrome do Peter Pan. Vocês já ouviram falar da síndrome do Peter Pan? Vocês já ouviram falar do Peter Pan? Sabe quem é o Peter Pan? Peter Pan é aquele personagem de desenhos animados e também de filmes que não quer crescer. Aquela criança que se transforma num jovem que um dia será adulto, mas que quer ser sempre criança. Eu estava vendo na internet esses dias e me deparei com um estudo de alguns cientistas australianos que eles agora afirmam que a adolescência termina aos 24 anos. A adolescência termina aos 24 anos. Nós que somos aí um pouquinho mais antigos, a gente sabe realmente, não é? Mais ou menos em que idade a adolescência termina. E depois nós temos que ser homens e mulheres. E temos que fazer pela vida, temos que abandonar a casa dos nossos pais, não é? E vencermos por nós próprios, constituirmos a nossa família, termos o nosso emprego, recebermos o nosso salário e sermos responsáveis pelas coisas que fazem parte do nosso ambiente, tanto familiar quanto profissional e também relacional. Mas hoje nós vemos aí comportamentos imaturos, não só daqueles que estão crescendo, mas de muita gente que já tem uma idade até avançada. Comportamentos imaturos, porque se recusam a crescer. E, infelizmente, dentro das igrejas, nós vemos também esse tipo de comportamento, não só com relação à escolha das profissões, mas também na área relacional. Tem gente que é imatura de uma forma, assim, até mesmo chocante, e que coloca todos os relacionamentos em riscos. Pessoas irresponsáveis, pessoas rebeldes, pessoas irritadas, pessoas narcisistas. Sabe aquelas pessoas que ficam se admirando e que são sempre melhores do que os outros? E também pessoas que são extremamente dependentes. Temos aí esses supostos adolescentes de 20 e poucos anos e até 30 que ainda não saíram da casa dos pais porque se recusam a crescer. E Paulo está orando aqui para esses filipenses crescerem mais e mais em amor,
mais e mais em conhecimento desse amor, mais e mais em percepção desse amor. Para quê? Para que eles acertem mais e errem menos, para que eles escolham bem e possam glorificar a Deus através das suas vidas. Crescer em conhecimento e percepção nos leva a aprovar as coisas excelentes. É o que o texto nos ensina. E quando a gente aprova as coisas excelentes, a gente não é enganado. Porque esse verbo aqui no original grego, ele dá a ideia de uma pessoa que pega uma moeda de ouro e dá uma mordida nela para ver se é realmente de ouro. Ou seja, está provando aquilo para, se aquilo for verdadeiro, ser aprovado. Porque a gente, quando pega uma nota de dinheiro falsa e a gente vê que é falsa, a gente aceita? Não aceita, não é mesmo? Mas muitos cristãos, infelizmente, têm aceitado muita coisa que o mundo tem dado, muita coisa que o diabo tem oferecido, porque não sabem a diferença entre o verdadeiro e o falso. E quando a gente sabe essa diferença, a gente caminha com propriedade, a gente caminha com segurança, com convicção, com certeza. A gente sabe onde estão os obstáculos, a gente evita-os, não é? Porque o nosso desejo é agradar o Senhor. João 8,32 nos diz o quê? Que conhecendo a verdade vai nos libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da nossa falsa percepção, do nosso falso entendimento, desses sofismas, dessas coisas que parecem verdade, mas não são verdade, dos enganos e das ciladas de Satanás. Nos livram também das pessoas que querem nos passar para trás e nos fazer mal. Essa liberdade tira o medo e ela nos responsabiliza a fazer o que é correto. Veja que existem situações que são positivas e que são negativas ao mesmo tempo, não é? Porque elas nos tiram medo, mas também ela nos responsabiliza a fazer o que é correto. Muitos não querem crescer ou amadurecer porque têm receio de ser confrontado, têm receio de ser responsabilizado. Então, quanto mais imaturo eu sou, mais desculpa eu tenho para dar. Eu não quero ser responsabilizado, eu não quero ser confrontado, e eu me apoio na minha imaturidade. E não é assim? Paulo fala, quando eu era menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, mas agora eu cresci. Eu preciso agir de uma forma madura, ser responsabilizado também por aquilo que eu faço e pelas coisas que eu acabo produzindo. Eu queria ir então para o primeiro ponto, a respeito aí do que nós estamos falando, dessa obra completa de Deus na nossa vida. Nós somos participantes tanto da graça quanto do reino. Paulo usa o termo grego que é a koinonia. Koinonia é essa comunhão. E ele se lembra dos filipenses, eles falam, nós estamos unidos, vocês junto comigo, nós temos essa comunhão. Nós somos parceiros, nós somos companheiros, nós participamos juntos da obra do Senhor, nós contribuímos para o avanço do Evangelho, e vocês até financeiramente muitas vezes contribuíram comigo. Paulo estava preso, mas ele estava contente, porque ele via Deus agindo na vida daquelas pessoas. Afinal, nós podemos estar presos, mas a palavra nunca está algemada. É o que a Bíblia nos diz no texto de 2 Timóteo 2,9. Nós podemos estar presos, mas a palavra de Deus nunca está algemada. Não sei se vocês lembram, talvez vocês não lembram, o pregador geralmente lembra daquilo que prega, a audiência nem sempre, não é? No início da pandemia, quando estávamos em lockdown e só tínhamos culto online, eu preguei aqui uma palavra e na conclusão eu usei uma expressão que eu tinha lido na época, que dizia que o diabo estava contente porque tinha fechado a igreja. Mas ao mesmo tempo Deus estava alegre porque Ele tinha aberto muitas igrejas em vários outros lugares. O diabo nos proibiu de nós estarmos aqui juntos reunidos, não é? Através dessa pandemia, através desse vírus, através dessas políticas que foram aí estabelecidas. Mas o Senhor abriu em cada casa um ponto de pregação. Porque através do culto online nós chegamos em lugares que antes não chegaríamos. Nós antes da pandemia nós tínhamos um culto online que ele era bom por causa da palavra que era pregada e da comunhão que nós gerávamos. Mas em termos de qualidade ele era sofrível. Mas agora nós temos um culto online de qualidade, porque nós nos obrigamos a melhorar o sistema de vídeo, o sistema de áudio, a melhorarmos aquilo que nós entregávamos para as pessoas, não é? Como audiovisual, porque a palavra sempre foi pregada, o evangelho sempre foi pregado, sempre foi, não é, a palavra do Senhor explicada, e também a possibilidade de as pessoas se renderem ao Senhor foi sempre oferecida. Mas hoje nós conseguimos alcançar, nós aqui
e as pessoas em casa. Por quê? Porque a palavra não está algemada. Nós podemos estar confinados, o evangelho nunca, não é? Porque ele é esse poder de Deus que tem essa intenção resgatadora, que tem essa mensagem transformadora e que tem esse poder redentor tremendo. Essa influência que o evangelho causa de salvar pessoas de diferentes tipos, de diferentes nações, de diferentes classes sociais, de diferentes trabalhos, diferentes religiões, diferentes raças, não é? A gente prega em português e com uma tradução a gente alcança outras pessoas de outras línguas. Isso quando Deus não faz um milagre e a pessoa acaba entendendo a gente, como aconteceu no Pentecostes. Os discípulos falavam, né, na sua língua e pessoas ouviam nas suas próprias línguas e puderam se render ao Senhor. E mais de 3.000 almas foram ganhas para o Senhor naquela noite. Nós vemos aqui Paulo, na situação que ele estava preso, mas encorajando os irmãos, estimulando a cada um deles a ficar firmes na fé, porque eles eram participantes tanto da graça quanto do reino. Nós também somos participantes tanto da graça quanto do reino. A graça do Senhor nos veio, ela nos foi oferecida, nós a aceitamos e agora nós compartilhamos com as pessoas. E essa graça faz com que eu e você permaneçamos firmes até o final. O Senhor tem nos equipado, Ele não nos tem deixado órfãos, Ele não nos tem desamparado. Ele diz que nós estamos na palma das mãos dEle, Ele se faz presente em cada local em que nós nos reunimos e Ele está trabalhando à destra do Pai todos os dias, intercedendo por cada um de nós, para que a gente fique firmes e a gente faça a vontade dEle, a gente glorifique a Deus e a gente tenha frutos na hora de se apresentar diante dEle no dia final, frutos para apresentar. Porque nenhum súdito chega na frente do rei sem levar um presente. É ou não é? E um dia nós vamos estar cara a cara com ele. E a gente vai poder dizer, Senhor, está aqui. O Senhor derramou bênção na minha vida. O Senhor foi misericordioso comigo. O Senhor me deu talentos. E eu fiz tudo aquilo que era necessário. Porque Paulo entendia que a gente colabora com a obra, mas quem faz a obra é o Senhor através de nós. A gente é cooperador da obra, mas é o Senhor que salva. Eu não salvo ninguém. Você não salva ninguém, ninguém vai para o céu por causa de nós. As pessoas vão para o céu por causa de Cristo e pela obra redentora que Jesus fez lá na cruz, que nos salvou, nos justificou, nos adotou, não é mesmo? Nos perdoou, trouxe essa obra de redenção para cada um de nós. Mas agora eu e você somos embaixadores. Deus convence, nós só compartilhamos as boas novas, nós abençoamos as pessoas através dos nossos dons, e o que a gente faz mais? As encoraja através do nosso testemunho. Cada vez que a gente passa por situações difíceis, é um testemunho a mais que nós temos para contar, para encorajar as pessoas. Pastor Elias, pastora Wanda vão vir cheio de testemunho dessa viagem deles, aí, esses perrengues todos que eles passaram aí, desde dezembro. Mas certamente vai encorajar muitos de nós a ficarmos firmes e a sermos pessoas que são ativas na obra do Senhor. Amém? Só para relembrar, estamos falando da obra completa de Deus na vida do cristão. No ponto 1 falamos, somos participantes tanto da graça quanto do reino. Mas repare no ponto 2, certeza da fidelidade de Deus. Olha o que o verso 6 diz. Eu estou completamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. É uma certeza, Deus nos salvou, Deus vai nos levar firmes até o dia final, amém? Ele nos tirou das trevas, Ele nos trouxe para o reino de luz, Ele vai nos levar para o encontro derradeiro com o Pai, Ele nos tirou do reino de Satanás, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, vai nos levar para o reino eterno, onde nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Finalmente, essa obra que Ele começou, Ele vai concluir. Não tema, não fique com receio. Você entregou sua vida para Jesus, continue firme, porque Ele está trabalhando em seu favor. Ele não quer que você desista, Ele é o maior interessado na sua salvação. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então pensa comigo, se você já chegou a esse conhecimento da verdade, se você já foi salvo, a vontade de Deus agora é que você cresça nesse conhecimento, nessa percepção, para que você seja realmente aprovado no final das contas e consiga herdar o céu. Paulo tinha certeza da salvação dessas pessoas, porque não era uma obra dele, era uma obra de Deus.
não é? Porque as nossas obras, se a gente botar fogo nelas, muitas delas se queimarão. Mas uma obra que é eterna, ela é santa. Uma obra que vem de Deus, ninguém consegue destruí-la, não é? Existe inclusive uma música que fala sobre isso, né? É obra santa, ninguém consegue parar. É a obra que Deus faz no espírito do homem através do seu espírito. E não tem como ninguém conseguir destruir isso ou impedir. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Por isso fique firme, não desista. Ele não desiste de você. Se ele não desiste de você, você não pode desistir dele. Se ele não desiste de você, você não pode desistir de você mesmo. Você tem que continuar lutando, porque ele vai nos capacitando. É uma obra que precisa ser feita todos os dias, não é? Nós precisamos exercitar nossa salvação com temor e tremor, paulatinamente, dia após dia. Tanto é que Paulo, quando ele escreve isso, os verbos gregos que ele usa para dizer que nós começamos a nossa jornada e um dia nós terminaremos a nossa jornada, são verbos que dão a ideia de continuidade e também são verbos que dão a ideia de um sacrifício contínuo. Porque afinal, o que é a nossa vida diante de Deus? Não é? Não é uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor? Não é esse o nosso culto racional? Então é todos os dias, não é só no domingo. Não foi só no dia que nós aceitamos o Senhor. Todos os dias eu me sacrifico pelo Senhor. De uma forma viva, de uma forma santa, de uma forma agradável. Prestando esse meu culto a Ele, com a minha razão e também com as minhas emoções e os meus sentimentos. Amém? Até o dia que Jesus retornará. Filipenses 1, 27 e 28, um pouquinho mais à frente do texto que estamos vendo, Paulo fala que nós temos que exercer a nossa cidadania de maneira digna. Somos cidadãos do céu. Então exercemos ela de maneira digna do Evangelho de Cristo, permanecendo firmes num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma intimidar-se por aqueles que se opõem a nós. Gente, vai haver oposição. Existe já certa oposição. Não se intimide, não retroceda, não pare, não desista. Exerça a sua cidadania, permaneça firme num só Espírito, lute unânime, juntamente com os outros que têm a mesma fé que você, por essa fé evangélica. Amém? Faça isso, não duvide, creia, apenas creia. O que Jesus falou para Marta e Maria quando Lázaro já tinha morrido e ele chega naquela localidade? Ele fala, apenas creia. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver Deus agindo na sua vida. Se você crê, você vai ver até mesmo morto ressuscitando. Se você crê, você vai ver enfermidade sendo curada pelo Senhor. Você vai ver doença sendo curada pelo Senhor. Você vai ver crise financeira sendo afastada da sua vida pelo Senhor. Você vai ver portas abertas sendo colocadas diante de você. Você vai ver situações que você vai ter que dizer, foi Deus, é um milagre. Por mim mesmo não aconteceria, mas com o Senhor tudo é possível. E a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Portanto, fique firme, não desista, creia para ver a glória de Deus. Às vezes nós nos deixamos levar, não é mesmo? Pela nossa fraqueza, pela nossa falta de capacidade, talvez pela nossa baixa autoestima, muitas vezes pelo que os outros falam, às vezes pelo aquilo que o diabo coloca e sussurra nos nossos ouvidos. Mas o certo é, nós não precisamos ser super-homens ou super-mulheres. Com a graça de Deus, tudo é possível. Não é isso que Paulo nos fala? Que ele tinha aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. E que agora, não é, por causa da força de Deus nele, mesmo que ele estivesse fraco, ele estaria forte. E essa palavra é para nós todos. Se nós estamos fracos, busquemos o Senhor. E com alegria nós nos acheguemos a Ele, porque Ele vai nos fortalecer. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Nós vamos para o ponto 3, mas eu queria relembrar, né, o tema e também os dois primeiros pontos. Estamos falando sobre essa obra completa de Jesus na vida dos cristãos. E o primeiro ponto foi participantes de tanto da graça quanto do reino. O segundo foi a certeza da fidelidade de Deus. E o terceiro e último, crescimento é proporcional ao conhecimento. Todo crescimento ele é proporcional ao conhecimento. Quanto mais eu conheço, mais eu cresço. Não é assim mesmo? Você que é casado, você que namora, quando você conheceu aí a sua alma gêmea, você não tentou saber tudo a respeito da vida dele? Tem gente que foi até na polícia para levantar a ficha corrida da pessoa.
um nada consta lá, para ver se estava tudo legal, se estava tudo beleza, se não tinha problema nenhum, não é mesmo? Tem gente que, não é, agora com a modernidade, vai no Facebook e baixa lá o histórico completo do cidadão, para saber o que é que ele escreve, o que é que ele pensa, com quem que ele se relaciona. Né? Tem gente que não sai do Instagram para saber a respeito da pessoa que está interessado. Então, quanto mais a gente gosta, mais a gente se interessa. E quanto mais a gente se interessa, mais a gente pesquisa. Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente conhece, mais a gente cresce. Paulo ora para que eles cresçam em amor, mas que eles cresçam em conhecimento e em percepção. Quando a gente olha para Deus e a gente vê Deus e aquilo que Ele é em nós, a gente se interessa por Ele. E a gente quer saber mais a respeito dele. A gente lê a Bíblia mais, a gente pesquisa mais a respeito do Senhor, a gente se interessa pelas suas coisas, a gente quer ouvir pregações, a gente quer ouvir louvores, a gente quer estar com o Senhor para conhecê-lo cada vez mais. Afinal, essa é a vida eterna, não é? Que começa aqui, conhecer a Deus e ao seu Filho que foi enviado por Ele. Quando a gente se achega ao Senhor, a gente deve conhecê-lo cada vez mais, mas isso também é motivo de oração. Porque se depender da nossa carne, muitas vezes a gente fica, né, acomodado. Por isso que Paulo orava pelos filipenses. Vocês estão no caminho certo, mas eu quero que vocês, além de continuar nesse caminho certo, continuem crescendo. E a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Não é isso? 2 Pedro 3,18. Cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. A Bíblia também nos diz que nós temos que crescer até a estatura de varão perfeito, a estatura completa do próprio Cristo. Nós temos que nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Mas como que a gente se torna parecido com alguém? Se a gente não conhece nada sobre esse alguém. Ou se a gente só conhece um pouquinho sobre esse alguém. Por isso que a gente tem que conhecer Jesus de perto, para que aí sim a gente, por causa desse conhecimento e dessa percepção, a gente fique parecido com Ele. Amém? Não é assim que acontece com os relacionamentos? É assim. Tem gente que passa tanto tempo junto um do outro que acaba tendo os mesmos trejeitos. Acaba até falando de uma forma parecida. Não é? Os brasileiros aí que moraram em Portugal, talvez uma outra expressão aí, ou jeito de falar, acabam até falando como os portugueses. Não é mesmo? Ou como os madeirenses. Nós aqui estamos em Jersey, moramos aqui há alguns anos já, nós usamos algumas expressões que são inglesas. Alguns de nós até tomam o English tea. Quantos de nós não gostam do ovinho com o bacon? Quanto mais a gente está perto, mais a gente assimila. Quanto mais a gente se interessa, mais a gente cresce, mais a gente amadurece. Lembra da síndrome do Peter Pan? Tem gente que não quer amadurecer, mas Paulo ele ora para que eles pudessem amadurecer. Porque a maturidade traz responsabilidade, e a responsabilidade faz com que a gente veja como é que a gente anda, como é que a gente vive, para aí sim aprovar as coisas excelentes. Só através da maturidade eu e você saberemos o caminho correto para andar. Só através da maturidade eu e você saberemos o que ofende e o que não ofende a Deus. Só através da maturidade saberemos o que precisamos fazer para continuar nos caminhos corretos e chegar até o fim da nossa jornada vencedores. Amém? E não é assim mesmo? Se você se interessa aí, por exemplo, os homens, se interessam por carros, é um exemplo. Quando você vai comprar um carro, você chega lá e acredita em tudo que o vendedor está dizendo? Não é assim, não é? Você vai pesquisar o ano, o modelo, o fabricante, a cor, você vai querer saber qual é a motorização, você vai querer saber quanto é que gasta, né, de gasolina, quantos quilômetros ou milhas faz por cada litro. Não é? Você vai querer saber se é a gasolina, se é a gasóleo. Você vai querer saber se aquele lugar tem o melhor preço ou se você vai ter que ir em outros lugares para encontrar um melhor preço, não é? Quando você leva no mecânico, se você não entende nada, você pode ser passado para trás, se o mecânico ele não for uma pessoa honesta. Existem mecânicos honestos, com certeza, existem os desonestos também, como em toda profissão. Existem os honestos e os não honestos. Existem os bons e também os mais ou menos e os ruins. Mas se você não entende nada, você pode ser passado para trás, não é? Então é bom a gente entender das coisas, é bom a gente crescer também nisso. As mulheres, no primeiro culto aqui eu perguntei, o que chama a atenção das mulheres? Eu já vi um grito do lado de cá dizendo, sapatos, não é? As mulheres, os sapatos e as bolsas. As mulheres gostam, as mulheres vão se interessar por isso e vão pesquisar para não comprar porcaria, para não comprar
né? Ou melhor, pagar um preço elevado achando que é uma marca boa e é uma falsificação. Não é? Gato por lebre muitas vezes a gente compra. Né? Você compra uma coisa achando que é em pele, em couro, e aquilo é uma imitação, e você acaba jogando dinheiro no lixo. Ou seja, todos nós, em todas as áreas da nossa vida, nós nos esforçamos para conhecer, não é, coisas, para fazer bons negócios, para ter benefícios. É ou não é? Eu lembrei-me de uma história de uma dona de casa que teve um problema na máquina de lavar roupas, e ela não conseguia achar o problema, e ninguém conseguia achar o problema. Ela chamou várias pessoas especializadas, e ninguém achava o problema. E daí, determinada pessoa indicou um profissional que certamente daria jeito naquele problema. E esse profissional veio, deu uma olhadinha, pegou na chave de fenda, apertou um parafuso e botou aquilo para funcionar. E depois cobrou, e cobrou caro. Então ela falou assim, mas tudo isso tão caro assim, para apertar um parafusinho? Ele falou, eu não estou cobrando pelo tempo que eu demorei para apertar o parafuso, nem pelo esforço que eu fiz. Eu estou cobrando pelo conhecimento que eu tenho, pelos anos de estudo, para saber qual parafuso apertar. E é assim na nossa vida, não é? É justamente assim. Por isso que Paulo fala, cresçam, amadureçam, aprendam, conheçam ao Senhor de uma forma bastante clara, bastante íntima, que só assim vocês realmente terão essa percepção prática de aplicar o conhecimento nas situações que se apresentam na vossa vida. Qual é a diferença de nós conhecermos e de nós termos uma percepção apurada? Eu tenho esse conhecimento, mas ele precisa ser usado na sua praticidade do dia a dia. Essa percepção vai me permitir usar o conhecimento adquirido em determinada área da minha vida. E quando a gente conhece ao Senhor, tudo que Ele nos dá na mão, a gente vai conseguir usar para a honra, para a glória dEle, para termos frutos de justiça, para apresentarmos quando a gente estiver diante dEle. Você já plantou uma árvore? Dizem, né, que um homem só chega ao final da sua vida se ele fizer 3 coisas, ou melhor, só chega ao final da sua vida certo de que cumpriu tudo aqui na terra que ele deveria cumprir, né, que tem aquele sentimento de completude, aquele sentimento de que fez tudo o que deveria fazer, que aproveitou a vida. Dizem que ele tem que fazer 3 coisas: plantar uma árvore, escrever um livro e fazer um filho. Já ouviram isso? Para você chegar na sua vida e você olhar para trás e dizer, eu fiz tudo o que tinha que fazer, vivi bem. Plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Né? Dizem. A gente sabe que olhando para a Bíblia não é só isso, né? Mas você já plantou uma árvore? Já plantou? O que você fez? Você plantou e depois você abandonou ela? Tem muitos que fazem isso, né? Planta e depois abandona lá. Como tem muita gente que também tem filho e abandona depois, né? Mas a gente geralmente faz o quê? A gente planta, depois a gente rega, depois a gente vai lá e rega de novo, depois a gente vai e aduba, depois ela vai crescendo e a gente cuida, a gente poda, a gente rega, a gente aduba, a gente poda, e ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, e um dia ela vai dar frutos. Você pode chamar a sua família toda e todos os seus amigos para cada um pegar um fruto e comer daquela árvore. E você também comer. Quem que vai gostar mais daquele fruto? Quem vai aproveitar mais aquele fruto? Quem vai se regozijar mais com aquele fruto? São seus amigos e a sua família ou é você? É você, porque a árvore é sua. Você plantou, você cuidou, você se esforçou, você deu tempo, não é? Você deu de si e depois você vai aproveitar aquele fruto de uma forma assim tremenda. É ou não é? Imagina Jesus. Foi Ele que morreu lá na cruz. Foi Ele que veio, deixou a glória e foi lá. É Ele que está à destra do Pai, intercedendo por nós todos os dias. É por causa dele que a gente fica firme. Por nós mesmos nós já tínhamos abandonado há muito tempo. Se dependesse da nossa força, se dependesse da nossa santidade, da nossa justiça própria, chapéu, já era. Mas Ele consumou. A obra está consumada. Ele veio, nasceu da Virgem Maria, Ele cresceu, viveu como nós, mas sem pecado, e Ele se entregou voluntariamente. Mas não ficou aí, Ele foi lá para baixo da terra, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou ao 3º dia, e hoje Ele está à destra do Pai e é nosso advogado, e Ele promete
que Ele vai completar a obra. Ele iniciou e Ele termina, Ele começou, Ele completa, por isso nós estamos tranquilos na mão dEle. Imagina se eu planto uma árvore e eu me alegro de comer o fruto dessa árvore, imagina Jesus nos recebendo na glória, dizendo, bem-vindo, bem-vindo, tudo aquilo que eu depositei em você, você recebeu, e você produziu, e você conseguiu ficar firme, e agora você está aqui comigo, e eu me alegro, porque a gente chega lá como fruto desse trabalho dele, e a Bíblia diz que mesmo padecendo, ele se alegraria, porque ele veria o fruto do seu penoso trabalho. Eu e você um dia vamos chegar diante dele, e não podemos chegar de mão vazia. Diante do rei não se chega sem uma prenda, sem um presente, sem um regalo, sem um gift. A gente chega porque Ele nos salvou, porque Ele consumou e completou a obra. Só assim para a gente chegar. É Ele que nos ajuda diariamente, mas Ele também deposita em nós, para que a gente tenha frutos de justiça. Amém? Nossa postura, nossa vida entregue no altar, nossa santidade, nossa seriedade, nosso compromisso, e as pessoas que também foram a Cristo por causa de nós, o Senhor tem isso tudo em conta, tudo isso está diante dEle, e certamente Ele se alegrará quando Ele nos vê, certamente. Eu queria concluir, versos 10 e 11, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A Bíblia diz que se nós não estivermos ligados à videira, não tem como nós darmos frutos. Então como é que nós fazemos para dar frutos? Nós temos que estar em Jesus. Ele é a videira verdadeira, João 15:5, porque sem Ele não podemos fazer coisa alguma. O objetivo final de cada cristão é viver de modo digno do Senhor, do Evangelho do Senhor, sem ser pedra de escândalo ou pedra de tropeço para qualquer outra pessoa, porque assim nós viveremos para louvor e glória do Senhor. A única forma de nós conseguirmos permanecer no amor do Pai é agradando o Senhor em todo momento. Não existe uma vida cristã que desagrada a Deus e permanecer nesse amor de Deus. Nós só permanecemos no amor dele se a gente o agrade. Porque se a gente não agradar a ele, a gente não vai permanecer no seu amor. Ou você vai ter um filho na sua casa que te desrespeita, te desagrada, não segue as suas diretrizes e orientações. O mínimo piscar de olho, você vai botar ele para correr da sua casa. Não é mesmo? Com Deus é da mesma forma. Os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E se os nossos olhos estiverem fixos em Jesus, o que a gente vai conseguir fazer? Correr da maneira correta a carreira que nos está proposta. Nós ainda temos anitos pela frente aí, não é? Até Jesus voltar, não sabemos quantos, mas também nós cremos que temos alguns anitos aí até morrermos. Corra a carreira que te está proposta, sem medo, perseverando, com firmeza, com fé. O Senhor é contigo, o Senhor te abençoa, o Senhor te guarda, o Senhor cuida de ti, o Senhor intercede por ti, o Senhor te dá as ferramentas, Ele te dá a graça, a saúde, o Senhor deposita na sua conta tudo aquilo que você precisa, para que você persevere, para que a obra completa da salvação, ela realmente tenha valor e ela possa se consumar no dia final, e para que você chegue lá, não de mãos vazias, mas de mãos cheias, para apresentar diante do Senhor. Fique de pé, por favor.